Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar de um tema que é super bacana, que é Lua Nova, começo de um novo ciclo, de um ciclo eletrizante que eu carinhosamente batizei de Entre Amor e o Ódio. Vocês vão entender por quê. Fica aqui comigo. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você já é de casa, seja bem-vindo de volta. Você sabe que a gente troca, comenta, se conhece melhor por aqui, troca figurinhas sobre astrologia. E antes de começar o vídeo, eu queria dar só um recadinho, que esse é um desdobramento da jornada astrológica, eu vou falar sobre ela. E a novidade que eu tenho para vocês é que essa jornada está disponível agora para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês num formato de e-book. Que também desdobra semana por semana, e aí no e-book tem um comentário, aspecto por aspecto, para você se planejar, para você fazer o seu diário, para você escrever, ter insights, num ciclo que está extremamente pró-comunicação, pró-ideias, né? A gente gerar ideias, escrever, colocar no papel, falar, articular, que é o ciclo geminiano. Então essa é a novidade. Se você não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever. Aquele seu like me ajuda muito. E a gente vai falar de várias coisas aqui nesse vídeo. Vamos falar da Lua Nova, com todos os desdobramentos entre as facilidades encantadoras de Vênus participando, Júpiter, os benéficos ali de mãos dadas, no mesmo grau a Vênus em Gêmeos, que teve no dia 5, no dia 4, né, o encontro de Vênus e Sol, que é o casime que a gente fala, né, a Vênus no coração do Sol, que fala muito de amor, de afeto. Então vamos explorar isso. Mas também a gente tem um baque aqui, né, na segunda semana do mês, que são os aspectos tensos com Plutão, que eu quero explicar para vocês. E para explicar, a gente também precisa entender do ponto de vista coletivo, antes a gente entender até para o nosso mapa, sempre é muito legal a gente ver onde está caindo o nosso mapa, claro, mas a gente entender o contexto coletivo que a gente está, infelizmente, num contexto de guerras no mundo. Então eu estou colocando a cada novo encontro aqui nosso, eu vou inserindo um pouquinho mais de dados. Hoje eu coloquei para os Estados Unidos, para o Brasil, para Israel, que eu tenho citado por conta do ciclo Marte-Plutão, que eu vou explicar. Também o que eu coloquei, acho que eu coloquei China também. A gente tem esses vários polos de problemas, né, de guerra, e o ciclo Marte-Plutão, que está dentro do mês de junho, dentro dessa alunação, fala sobre tudo isso. Mas bora lá, vamos primeiro juntos aqui pensar, vamos começar do começo. Lua Nova é fertilizar, fecundar, plantar num ciclo mental das ideias. O que você está tendo de ideias com aspectos super bacanas para explorar, para levar para a sua vida pessoal, social, para você conversar com amigos, conversar com seus grupos. E aí então a gente tem um encontro de Sol e Lua nessa potência criativa, mental, né, articulada de Gêmeos. Quando a gente tem um encontro de Sol e Lua, a gente está fecundando algo novo, plantando algo novo. Não quer dizer que a gente vai colher de imediato, mas quer dizer que agora é o momento da gente plantar essas sementes. Então esse encontro nessa área que você tem Gêmeos, vamos falar de vários pontos aí dessa área de Gêmeos, é o ponto ali, né? Nós falamos bastante no vídeo, se você não viu, de Júpiter em Gêmeos, dessa casa em específico que cai para você. Se você não viu, dá uma corrida nesses vídeos que pode te elucidar muito essa área de experiência, onde você tem esse signo da fala, da comunicação, do mental, e agora próprio para criar ideias, né? Para a gente poder pensar, né, no novo, nesse ponto de vista dessa criação, né? E eu trouxe essa imagem aqui pra gente, para vocês pensarem também no fato, né, de nessa lua nova a gente tem um aspecto. Primeiro, a participação de Vênus, que é as questões relativas ao amor e a recursos financeiros. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria começar nesse aspecto potente dessa alunação, Sol e Lua. A gente tem o Júpiter, na verdade, não é Sol e Lua, a gente tem o Júpiter que está em Gêmeos, o grande benéfico, num aspecto com um mega poderoso Plutão, né, que ajuda muito a gente ter esse contato do novo, dessa geração de ideias, com figuras de poder, figuras de autoridade. Ótimo para negócios. Quando a gente tem a junção de Júpiter e Plutão, a gente tem essa questão das finanças facilitadas, do aumento da potência.
Então, junto, a gente estava montando uma coxa de retalhos aqui juntos, né? Junto com essa articulação mental, essa troca de figurinhas. Então, você está com uma ideia na cabeça, vai se espalhando, né? Eu coloquei no vídeo da jornada dessa ideia de polinização, né? Das abelhas que polinizam, a gente também polinizar aí nossas ideias, falando, colocando, de repente você tem um encontro social, te convidam, ou te convidam para falar, ou você tem uma oportunidade de uma conversa, talvez 1 a 1, que essa conversa cresce, né? Um dá um pitaco aqui, outro ali, e você vai aumentando a potência do que está na sua mente, tudo começa dentro da nossa mente, e essa possibilidade da gente nomear, né? Cuidar das narrativas. Então, falamos disso no vídeo da jornada, e para aproveitar esse início do ciclo lunar, que tem essa potência que tá, o ciclo lunar vale por 30 dias, né, por 28, 30 dias. Então, isso está congelado no mapa desse ciclo, né, essa potência. E aí eu queria colocar esse entre o amor e o ódio, da gente pensar que essa potência também de poder, e de inflamar o poder, de fomentar, de aumentar o poder, também pode ser usada de outra forma, né? Então, por isso que eu vou citar os mapas dos países para vocês um pouquinho mais para frente. Mas, no seu ponto de vista pessoal, veja essa área onde tem Gêmeos, porque é a área que está, primeiro com a lua nova dessa potência do novo agora. Acabamos de ter o ingresso de Júpiter, isso é super importante nessa mesma área de experiência. E um spoilerzinho, essa mesma área de experiência é a área que vai receber Urano, o inovador, a partir de meados de 25. Então, essa lua, esse ciclo lunar é interessante para você pensar o que você quer potencializar. E por que eu estou dando destaque para esse aspecto de Júpiter e Plutão? Porque agora é interessante porque você pode ter vantagens com figuras de poder, figuras de autoridade, gerar negócios mais potentes, enfim. Ou qualquer que seja o seu projeto, né? Às vezes a gente foca tanto nessas questões de trabalho e tal, mas pode ser projetos diferentes. Onde está a sua área de Júpiter? Às vezes pode envolver uma casa de alma, de interioridade, né? Pode ser uma casa 4, pode ser uma casa 8 que você está ali indo fundo, ou pode ser uma casa 12 que você está totalmente resguardado aí na questão de espiritualidade. O que é que tem essa potência do novo agora para fertilizar de uma forma construtiva, articulada, né, pensando mais, a gente fala muito em termos de comunicação e de mídias, que é um outro assunto que vai estar muito vigente por conta da temporada geminiana, certo? Estamos nesse momento de aproveitar essa Vênus em conjunção com Sol e Lua. Vênus, afeto, amor, beleza, está bem dentro da própria pele, reconhecer os talentos, veja onde você é bom, é boa, o que você... e reconhecer isso, né? A Vênus facilita para que a gente esteja em love com a gente, né? E claro, nas relações afetivas, a dois. Então, o encontro exato no dia 4 de junho, porém, essa conjunção está ali, né, vigente no mesmo grau e minuto no dia 4, mas no dia 6 nós temos o mesmo grau, Vênus, Sol e Lua, que facilita de alguma forma esse ciclo lunar, de alguma maneira ajuda, dentro do turbilhão que é um outro ciclo raivoso, que é o Marte e Plutão, que nós vamos falar. Mas aqui falando de Vênus, como você se aproxima, né, dos seus talentos, do que é belo, do que é prazeroso, né, do que conecta, né? Vênus é o planeta de união, de afeto, da gente conectar as coisas. Vênus também responde pela parte econômica, né? Então talvez seja um ciclo onde a gente fale mais questões de valores, e como gasta, como se valoriza, toda essa questão de alto valor, de colocar o valor, né? De fazer valer essa questão principalmente desse alto valor e questionamentos de alto valor por causa dos aspectos que eu vou comentar também, certo? Mas existe nessa semente, neste plantar, fica então, coloca a luz no seu talento, naquilo, na potência, né, na capacidade de amar, na capacidade de ser amado, que isso é Vênus, é conexão afetiva, certo? Aqui então, só para lembrar que a gente eu sempre coloco esse slide abaixo de vários aspectos ao mesmo tempo. A vida é complexa, a gente é complexo, e aqui é um recorte da lua nova, levando em conta, claro, essas posições macro também.
Nós temos, então, o começo do ciclo no dia 6, o plantar em Gêmeos, que a gente está falando tanto da comunicação, o regar, que é a lua crescente, no dia 14, em Virgem, 2 signos mutáveis. O nível de mutabilidade, né, a quantidade de planetas em signo mutável é altíssima nesse ciclo, então a gente está nessa energia, né, do novo, de adaptabilidade alta, muito mercurial, né, que é essa função do pensamento, da troca, do aprendizado, então informação, esse leque de informação que a gente tem em Gêmeos. Na lua crescente em Virgem convida a gente como colocar em prática esses aprendizados, essa mente, esse mental, esses talentos que você pode estar mais visível para você, ou mais em contato para você por conta de Vênus e de Júpiter, todos no signo de Gêmeos, né? Vênus, Júpiter, Sol, Lua, uma galera em Gêmeos. E o dispositor, né, que é o planeta que rege Gêmeos, Mercúrio, também em Gêmeos. Olha quanta potência. Por isso que eu estou dando ênfase de você trocar, falar, dar voz. Ai, não vou falar, vou ficar quieto. Foi chamado para algum lugar, vai, interage. A potência das relações e conexões, de circular nesse momento, né? Circular em diversos encontros, ou né, estar em vida social é bacana nessa temporada, por conta desses aspectos todos. Então, na lua crescente de Virgem, a gente tem essa potência de como eu coloco isso em prática, como eu uso isso, como eu dou funcionalidade para isso. O que reforça esse lado mais pé no chão com a lua cheia em Capricórnio no dia 21. Né? No dia 21 a gente tem a lua cheia a 1 grau de Capricórnio, que aí é esse contato com a realidade. Nós vamos fazer vídeos aqui falando sobre essa lua cheia, porque dá um vídeo inteiro. Mas tem essa tônica do concreto, né, na lua cheia em Capricórnio. E a lua minguante em Áries. Então, 2 signos, o recolhimento, né, com essa energia ariana. Os 2 outros signos são signos cardeais, signos mais iniciadores, certo? Então, estamos neste ciclo. Lua nova para o Brasil. Então, só para vocês verem aqui o que eu estou comentando aqui em termos, né, gráficos. Então, a gente tem essa turma toda em Gêmeos. Olha isso, gente. São 5 em Gêmeos, né? Fora outros planetas que estão em signos mutáveis, no caso aqui, Netuno e Saturno. Então, a gente tem 7, por isso que eu estou só dando nome aos bois aqui, dos planetas mutáveis e essa alta mutabilidade que a gente está. Então, tudo que nós comentamos para o Brasil, a gente está falando aqui de casa 11, então um foco de informação, de notícia, de burburinho, né, em volta de casa 11, que é a casa, em termos de astrologia mundial, ligada ao legislativo, aos parlamentares, ao Senado. Então, isso é o assunto mais vigente. Quando eu dou destaque aqui na casa onde cai a lua nova, para cada localidade, eu estou dando um destaque para os assuntos que vão estar mais em alta, reforçados pelo fato da gente estar falando também de Mercúrio aqui junto, né, gente? Então, o Mercúrio reforça o tema de assuntos, de mídia, de comunicação. E aí nós temos as pegadinhas para a gente começar a entrar falando nos aspectos tensos. Só lembrando vocês que, infelizmente, não foi eu que inventei, mas é a regra, né? Infelizmente, os aspectos mais tensos, eles têm uma predominância sobre os aspectos mais leves, né? Os aspectos mais benéficos. Então, aqui nós temos essa potência que eu comentei, né, entre Júpiter e Plutão, maravilhosa. Não acontece com tanta regularidade, gente. O ciclo Júpiter-Plutão em torno de 13, 14 anos. Então, nós temos 2 trígonos, né, 2 desses aspectos super fluidos. E a gente está dentro dessa semana, então a gente vai ver notícias, tem lançamentos tecnológicos, assuntos de inteligência artificial, avanços tecnológicos. Eu coloco avanços assim entre aspas, porque aí eu tenho minhas dúvidas do quanto a gente avança, mas enfim, esse é um outro papo. Mas aqui isso muito fomentado, né? Então a gente vai provavelmente ter notícias em torno disso, mais ainda esse ciclo em signos de ar, né, que colocam esses assuntos de informação, de aprendizado, uma busca por aprender, né? Essa busca por aprender tanto do ponto de vista de Gêmeos até a lua crescente em Virgem, reforça essa questão do aprendizado.
o Mercúrio, né? Então todos esses assuntos de mídia. Aí a gente entra com a pegadinha que é Saturno, que tá, lembra no vídeo de Gêmeos, de Júpiter em Gêmeos, eu comentei bastante sobre isso. A entrada no signo de Gêmeos aciona Saturno, que está em Peixes, por quadratura. Aqui, gente, a gente tem que entrar em contato com o nosso choque de realidade, né? Deixa eu só voltar aqui para a jornada. E isso que me chama atenção nesse ciclo, né? A gente tem essa potência enorme aqui de primeira semana e depois a gente tem um contraste muito grande na segunda semana, especialmente pelo ingresso de Marte em Touro, que vai acionar o Plutão. Mas já falo sobre isso. Mas voltando aqui, bora voltar. Então nós temos Saturno que tem um chamamento de realidade, a gente entrar em contato, então, com o concreto, como a gente está falando de um ciclo de comunicação, a gente está falando de mídias, de redes. Aqui uma possibilidade de tantas, e a minha ideia aqui no vídeo, gente, não é esgotar e nem falar uma única verdade, claro, por isso é uma troca, né? É dar possibilidades da gente viver esse aspecto, o cuidado, né, a cautela com aquilo que a gente fala e uma possibilidade de a gente ter maior controle sobre o que é falado ou esse assunto sobre controles e regras e regulamentação ficar mais vigente por conta desse Saturno, né? Então Saturno pega Sol e Lua, né? Deixa eu ver um negócio aqui para vocês que eu queria falar um pouco desse Saturno Luz e Sombra aqui, que inclusive tem um vídeo sobre Saturno e os portões da realidade que eu coloco aqui no canal. Eu acho interessante para vocês verem, tá, esse vídeo. A gente entrar em contato, então, com olhar o lado de Saturno pelo lado luz, né, gente? Então, a gente pode ir para o lado sombra, né, que é rigidez, medo, obstáculo. A gente tem que lidar com frustração e pessimismo de alguma maneira. Mas por isso que eu comecei falando lá da gente elucidar as potências e aproveitar isso, especialmente nessa primeira semana. Mas a gente não se livra de um concreto, de um olhar prático, de como isso pode ser usado ou de como isso se concretiza, a gente ficar com o que é possível, né? Então, às vezes, ver se a sua ideia tem um campo dentro do possível que o Saturno cobra, né? Não cairmos para o lado do pessimismo, né? Irmos para o lado de Saturno, então, como resiliência, teste. Pensa se você viver esses obstáculos saturninos, né? Pensa sempre na pergunta de Saturno: isso está maduro? Eu posso ver isso de alguma outra maneira? Como que eu posso perseverar com isso, né? E a gente tem também, gente, voltando aqui, o Saturno pegando Vênus em aspecto exato, em plena véspera do Dia dos Namorados, né? Então aqui, peraí, deixa eu só ver se eu tô certa, que é tanta data, peraí. Cadê? Ah, não, dia 8, perdão. Vênus, mas é perto, né? Tá na mesma semana. Vênus, Saturno, no dia 8, logo seguidinha da Lua Nova. Então aqui a gente tem um contato com alto valor nas relações, né? Uma busca de relações duradouras, um questionamento sobre o quanto é confiável, o quanto é estruturado, busca por consolidar mais as relações, questionar alto valor. E aí com Saturno a gente tem que sempre cuidar para não cair no desamparo, não cair na melancolia, não cair naquela contração de isolamento. Não é um período para a gente se isolar, é um período muito geminiano, né? Então é um período para explorar essas possibilidades. Mas aqui a gente tem esse questionamento de alto valor e é um momento talvez da gente colocar isso, né? Fazer valer o nosso amor próprio, né? Ir atrás de relações que possam ser uma busca de estruturar as relações com Saturno, né? Mas eu coloco aqui o luz e sombra porque a gente pode cair no lado melancólico da situação, né? Deixa eu voltar aqui, gente. A gente pode cair para rigidez, ficar preso nas frustrações. Então, é um momento para a gente cair para o lado de resiliência, certo? Voltando aqui, vamos lá, desse ciclo. Então, além de ter o Saturno como quadrando toda essa turma, nós temos um ciclo
perigoso para os assuntos de raiva, né, de explosão. Por isso que eu comentei no início que a gente está, infelizmente, numa época de guerra, né? Então a gente precisa, da nossa parte, o que a gente pode fazer é não cair nos embates, não entrar nas disputas, né? Então, para o Brasil, nós temos isso, o Plutão caindo na casa 7, que é uma casa de acordos, parcerias, e o Marte ainda ali na casa 9, que é uma casa do judiciário, né, quase ali em conjunção com o meio do céu, mas ainda eu consideraria na casa 9, que é essa casa que rege o judiciário. Mas em termos de aspecto para o mundo, a gente tem esse embate de poder. Vamos agora ver este ciclo de Plutão que está no vídeo de Plutão-Marte, que é o ciclo dos poderosos, que começa na conjunção em fevereiro de 2024. E este ciclo, por que eu estou incluindo, agora falando do ponto de vista global, esse é o ciclo dos poderosos, está muito alinhado com as datas até do ciclo anterior, em 2022, com os desdobramentos de Israel, né, os acontecimentos. E então, por isso que eu coloquei, também vou citar aqui o mapa de Israel por conta disso. Então, nós tivemos a conjunção, onde tem esse encontro dos poderosos, e aqui no dia 11 a gente tem a quadratura. Então, costuma ser ciclos onde são mais explosivos, onde está mais em contato com temas de violência, onde tem uma energia do a flor da pele, muita irritabilidade, muito embate, competição. Então, do nosso ponto de vista individual, não é um ciclo esse período, né, dessa baixa, dessa segunda semana, um período para a gente estar em disputa de autoridade, disputa de poder, a gente ir com mais calma, não brigar no trânsito, né? Não, a gente tem uma faísca muito grande, um peso muito grande em torno disso. Somado ao fato, na lua nova, nós temos, voltando aqui um pouquinho na lua nova, nós temos o Marte no finzinho de Áries. Ele está nessa potência com Plutão, ainda num signo de potência, um signo onde ele é bom de briga, né? Um signo de mais raivoso. Então, o que a gente faz com a raiva, como a gente acolhe, como a gente não coloca ela no mundo, né? E aí vamos olhar uma curiosidade aqui, gente, olha só. Nós temos, olha só, no mapa de Israel, aqui eu coloquei, não é trânsito, tá, gente? Eu coloquei a lua nova para a localidade, ok? Que nem eu fiz com o Brasil. Então, qual é o foco de atenção? Onde esses planetas caem em Gêmeos, né? Essa concentração geminiana cai numa casa 8 para Israel, que é uma casa de intensidade, uma casa de tudo ou nada. E aí, olha só, essa quadratura Marte-Plutão em casas angulares, que traz também aumenta, sendo que na casa 7 ali, né? A casa dos conflitos. Então, a gente tem apesar dessas belezuras de Vênus e Júpiter, a gente tem esse embate muito potente, a gente não pode fechar o olho para ele, certo? Mapa dos Estados Unidos, a gente tem essa potência também de casa 11, como no Brasil. A diferença, né, que é uma casa de legislativo, de temas ali de Senado, a gente está vendo muito movimento por causa das eleições. E nós temos esse embate de Marte e Plutão em casas angulares, diferentemente do Brasil, né? Mas aqui a gente tem nessa casa de acordos, a gente está com o mundo por um fio, né, gente? A gente tem esse ingresso de Plutão em Aquário que traz essas revoluções muito grandes, como a gente não vê desde a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Então, há uma potência de questionamento do status quo muito grande. Quando a gente tem esses gatilhos de Marte, de Sol, a gente tem esse inflamar de temas que já estão por um fio, né? Então, nós temos grandes impasses acontecendo ao mesmo tempo. Ucrânia e Rússia, Israel, né, e Palestina, temos China e Taiwan, tem vários grandes embates acontecendo no mundo com potência de escalar no segundo semestre. Para a China, nós temos então essa concentração da lua nova na casa 6, que é uma casa de saúde pública, né, uma casa de servidores públicos, está ligada à saúde, ao dia a dia,
Vamos ver como isso desmembra lá. E temos também Plutão e Marte em aspectos, especialmente o Marte ali na cúspide, né, da casa 4 angular, ok? Que tá meio deitadinho o mapa da China, né? Eu não estou dizendo que as coisas desenrolam tudo em junho, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo chamar a atenção, como a gente está falando de uma lua nova, de uma escalada desses conflitos com essa potência Marte e Plutão. Quando a gente olha os trânsitos para os planetas, então para o Brasil, esse Marte, aí é o mapa do Brasil de nascimento dentro com o trânsito fora, ok? A gente tem o Plutão na casa 12, que ainda demora, né? Um planeta super lento. E temos esse Marte, que o Marte é mais rápido, né? Na casa de mídias, comunicação, todos esses assuntos de redes, que a gente está vendo muito, né? O Saturno ali, entrando na casa 2, que eu já falei várias vezes para vocês, né? Aqui numa área de dinheiro e recursos, oposto ao Sol do Brasil. Então, esse eixo de dinheiro pegando, né? Esse enfoque de trânsitos por Gêmeos, que é um retorno de Júpiter para o Brasil, que o Brasil é super geminiano, né? A gente tem Lua em Gêmeos, o Júpiter em Gêmeos, todo esse lado sociável do brasileiro. Em termos de astrologia mundial, a gente está falando de um enfoque de casa 4, incluindo Urano aqui, que é a oposição, certo? Enfim, trânsitos pelos Estados Unidos. Aqui é especialmente importante, gente, que a gente tem essa força aqui dessa concentração planetária pegando a casa 7 dos Estados Unidos, que é uma casa de conflitos, onde já tem Marte ali, que é a entrada dos Estados Unidos, né, sempre está muito presente em guerras, a sua proeminência na OTAN, no Tratado do Atlântico Norte, e a importância em 2025 do Urano, que vai fazer o seu retorno. Os Estados Unidos, além do retorno de Plutão, né, está em 20, vai demorar ainda para pegar em grau, mas por signo o Urano se aproxima, né, desses embates e toca aqui, né, movimenta muito aqui essa área de disputas, né? Então é esse ciclo que vai acionar o Marte dos Estados Unidos, ok? Então, por trânsito, a gente tem o Plutão aqui na casa 2, ainda que é super lento, e Marte entrando na casa 5 dos Estados Unidos. Eu queria chamar atenção para isso aqui, né? Para essa casa 7, certo? No mapa de Israel, já tinha mostrado, a gente tem esse embate, então, aqui em casas angulares. Aqui a gente está falando desse ciclo que acontece agora, Marte e Plutão na cúspide de Plutão da 4 e Marte ali na boca do gol dessa casa de conflitos externos, né? Que é o trânsito aqui no mapa de Israel, que, né, sem contar, gente, falei lá no outro vídeo já, da oposição de Plutão a todos os, né, começando essa jornada lenta de Plutão, que aciona essa stellium, esse conglomerado, né? Stellium quer dizer essa junção de vários planetas no signo de Leão aqui para o mapa de Israel. Então a gente está nesse momento, né? Deixa eu voltar aqui, porque aqui a gente já falou de pegar essa lua nova aqui. A gente está nesse momento agora, então, por isso que eu falei do vídeo, né? Entre o amor e o ódio. Então a gente podendo pegar a carona nas nossas potências, nos nossos talentos, nas nossas ideias, na vida social, escrever, documentar, refletir, analisar, que é muito mental, e esses embates de fúria com Marte e Plutão, do nosso ponto de vista individual, vamos nos acolher, né? Vamos dar este acolhimento. Deixa eu ver se da jornada eu esqueci alguma coisa, para a gente não entrar nos embates, né? Depois eu vou voltar para falar da lua cheia, porque a gente tem essas mudanças de tom ao longo das semanas, né? Essa muito potente que a gente está, o lidar com a frustração na segunda semana, e depois a gente vai indo, vou voltar para a gente falar mais, a gente vai indo para um tom mais emocional na medida que vai entrando em Câncer, certo? Bom, queria te lembrar então, se você tem interesse na jornada, para ter isso no seu computador, com os desdobramentos, aspecto por aspecto, com palavra-chave,
dá uma checada no link aqui para você ter o e-book. E me conta como que você viu tudo isso, como isso ressoa para você, de onde você está assistindo, que área de experiência você tem em Gêmeos que está tão acionada agora por tantas coisas. O que você está vendo de talento, quais são suas ideias, com quem você pode falar, com figuras aí de poder e autoridade que podem te ajudar a fomentar isso com esse Júpiter, Plutão. Me conta como isso tudo está desdobrando na sua vida. Se você ficou até aqui, eu te agradeço super e a gente vai conversando por aqui sempre, tá bom? Beijo enorme, ótimo novo ciclo para todo mundo. Beijo.